Fala galera da Conversa Esportiva, olá Neves 95, novo seguidor, começando a live já com um seguidor Boa. novo, que legal. Boa, E também Jack 457 boa. GSP, não sei se é Jorge Sampierre, né? Bom, enfim. E também Star Dyrans, novos seguidores aí da Conversa Esportiva. E Coisa. aí, ó. Ai, meu tripé quebrou na última live, galera. Eu tô meio que improvisado aqui hoje com a câmera. E, ó, o Raik Júnior deu Prime aí, nova inscrição Prime pra gente, cara. Muito legal. Raik Júnior, novo seguidor Valeu, e obrigado. seguidor Boa, Obrigado Prime. mesmo. muito obrigado. Muito bom, muito bom, muito Como é que eu bom, posso galera. Muito obrigado a fazer? todos aí. Vamos pra cima. É isso aí, essa é a conversa esportiva. Boa noite, Jack. Tudo bom, cara? Então, bem-vindos aos que estão chegando agora. Essa é a conversa esportiva. A gente fala de todos os esportes, como vocês vão ver aí. Hoje é futebol americano e vôlei, não é isso, Matheus? Boa noite. Isso, boa noite, Álvaro. Boa noite, Renatinho. Boa noite aos fãs da Conversa Esportiva. Mais um programa aí no ar nessa segunda-feira. Hoje vamos falar muito de data FIFA, né? Preparação para a Copa do Mundo. Tivemos jogos importantes hoje e amanhã a seleção brasileira faz o seu último amistoso antes da Copa do Mundo. Vai enfrentar a Tunísia, vai ser um bom teste aí também. Vamos falar bastante do futebol feminino, do tetracampeonato do Corinthians, a hegemonia, o Corinthians defendendo a hegemonia, né? Vamos falar do futebol americano também, que teve bons, grandes jogos, foi bem agitado também a NFL no fim de semana. Mundial de Vôlei, Brasil venceu hoje a Argentina, um clássico, um vôlei também. E vamos falar um pouquinho, explicar para o pessoal essa nova era que está chegando no futebol brasileiro, que é a SAF. Isso porque o Bahia vai ser o novo clube, vai virar SAF, o Grupo City vai comprar o Bahia. Então, para quem está meio perdido ainda, que não conhece esse universo da SAF, a conversa esportiva vai explicar, vai mostrar os melhores detalhes. Não é não, Renatinho? E vamos falar da SAF do Bahia, né, Renato? Novo Sim. rico aí do futebol. Até que prove o contrário, estão dizendo que é o novo rico do futebol. Vamos ver, né? Vamos ver. Boa noite aí, amigos, galera que está nos seguindo aí no Twitch, galera que vai assistir depois a gente lá no YouTube. Um abraço a todos, obrigado pela audiência de vocês. Conversa Esportiva 51 no ar. E a gente já começa falando então da preparação para a Copa do Mundo, né? Renato lembrou bem, essa conversa 51. 51 é um número legal, né? Tem a galera Uma que boa gosta desse ideia. 51, né? É isso Sim. aí. Com um limãozinho, vamos lá. Bom, Vamos lá. lembrando aí também agradecer os nossos apoiadores, a Marilene do Camarote, o Alexander da Arquibancada. Quem quiser ser apoiador também, apoia.se/conversa esportiva. Rapaziada, vamos falar aí dessa preparação da Copa do Mundo, principalmente do Brasil, né? Que goleou Gana 3-0. O que vocês acharam da partida, o esquema super ofensivo que o Tite colocou? E a seleção de Gana, o que vocês acharam? Me surpreendeu negativamente Gana, eu achei que daria um pouco mais de trabalho para o Brasil. E acho que não dá para dizer que foi um grande teste para a seleção brasileira, não. Passou muito fácil por Gana, né? E só atuou mesmo no primeiro tempo, depois no segundo tempo o Brasil tirou o pé. O que vocês acham? Vocês concordam ou discordam aí de mim? Eu discordo um pouquinho, diretor. Também. Eu discordo do primeiro tempo, eu concordo. Ok, no segundo tempo o Brasil realmente tirou o pé, mas o Brasil impôs o jogo. Não é que Gana seja uma seleção fraca, o Brasil impôs o seu ritmo, impôs o seu jogo. Desculpa, Matheus. Sim. Não, é isso mesmo, Renato. Muita gente depois ficou falando, mas a seleção está enfrentando a Gana. A Gana está na Copa do Mundo. Então, assim, Brasil, quando o Tite e a CBF fez esses amistosos, vai enfrentar a Tunísia de manhã, que vai ser um adversário muito chato. Eles, Mais esses difícil. dois, essas duas seleções estão na Copa do Mundo, já vão enfrentar as seleções que estão no embate já. Então é uma boa preparação. O Brasil está num. A gente vê que o Brasil está num nível muito acima, um nível superior das demais seleções. A Gana tinha bons jogadores individuais, mas um coletivo ainda bem abaixo. E a gente sabe que também na Copa do Mundo é diferente, como as coisas
acontece, né? Tudo pode surpreender ele. E eu Mas gostei eu da. já esperava que o Brasil tivesse muito acima de Gana, cara. Entendeu? Sim, sim. O ponto é O esse. Brasil, a seleção brasileira levou o teste mesmo à Vera, para valer. Diferente de outras seleções que estão disputando, a gente vai até falar daqui a pouquinho mais, mas algumas seleções estão nesses amistosos de preparação como se estivesse escondendo o jogo, sabe? Sim. Meio que só E, trotando, devagarzinho, numa e boa. vamos ser sinceros, se o Brasil empata ou até mesmo perde para Gana, o papo seria outro. Então, É, assim, o Com Brasil. certeza. Então, assim, o Brasil foi muito bem no jogo. é, Gostei desse novo esquema do Tite que ele plantou na seleção, com 3-2-5, time bastante ofensivo, Vinícius Júnior pela ponta, Neymar e Paquetá sendo homens construtores pelo meio campo, time flutuando bem, Rafinha muito bem pela ponta, e Richarlison como 9 também, fez 2 gols, fez um belíssimo jogo. E lógico, no segundo, uma alta intensidade do Brasil no primeiro tempo, um esquema bastante ofensivo. No segundo tempo, a gente já viu um Brasil mais conservador, porque cansou o time. A é. seleção cansou. Então, com isso, o Tite fez algumas modificações no jogo. Eu gostei de argumentar de alguns jogadores, como o Matheus Cunha no ataque, o Antony pela ponta, também o Fabinho entrando no lugar do Casemiro. Então, você vê boas peças ali da seleção que entraram bem na partida. O Né? Matheus Cunha é muito mal, hein? Eu, Perdeu um teve, gol que ele tá perdendo a vaga dele na Copa, hein? eu acho que ele vai para a Copa. Fala que ele É, a vai para Copa a com Copa. 26 convocados, velho. Sim, Acho que ele vai para a Copa. acho que de quem foi convocado hoje, né? Hoje não, né? Nessa semana, acho que os únicos testes ali são os zagueiros que podem não ir Sim, pra Copa. É, Do meio pra frente, acho que todo mundo que foi convocado vai pra Copa. mas sim, tem gente que não foi convocado que vai, que tá de fora, né? Gabriel, sim. principalmente no ataque, Gabriel Jesus. Alguém tem que sair para ele entrar. Não, Porque mas não são podem 26 esquecer disso. convocados, Renato. Dá pra levar ele também. Não, dá para levar todo mundo se o Tite realmente, na cabeça dele, por exemplo, se o Militão for reserva da zaga e da lateral direita, ok. Senão vai ficar faltando um. Vai ficar faltando vaga. Everton Ribeiro também está querendo entrar nessa vaguinha aí. Vai Everton ficar faltando Ribeiro eu uma já acho um posição, pouco gente. mais difícil. Então, ou ele vai levar um mais. Ele pode levar mais para o ataque, ou também pode levar um a mais para o meio campo. Eu acho que essa formação que jogou contra a Gana não é a formação que começa a Copa do Mundo. Não, Não, de forma alguma. não. Nem Não é. pode É ser. só Não pode é ser. Essa é só para. alterações, né? Só Exatamente. É isso aí, para uma alternativa. O sim, jogo tiver complicado. Uma coisa que não teve em 2018. A seleção não tinha um plano B. Agora parece que tem um plano B. sim. E Militão na lateral, vocês gostaram? Eu gostei. Foi até o que o Renato Muito. já tinha falado aqui na live de quinta, né? Sim, Gostei. Gostou, Álvaro? Olha, cara, eu sinceramente, eu acho que o lateral, ele tem que primeiro defender para depois pensar em Sim, atacar. Se criou uma sim. cultura no futebol nos últimos anos que o lateral bom é o lateral que ataca. Vide aí vários que até passaram pelo Flamengo aí e o Flamengo teve esse problema. Sim, Sei que o e assunto no não é futebol Flamengo, europeu, o mas... City, né? sim. Os Oi? laterais do City. E no futebol europeu, o City, né? Os Mas o laterais do City é City. diferente, cara, porque o City, ele é tão esmagador, ele é tão ofensivo, né? Que ele bota até uma linha de 3 e os laterais eles viram, Sim, eles avançam, né? Viram alas, né? Aí é exato, diferente. exato, exato. Os laterais eles até se cruzam, eles até fazem as inversões e tal, mas o City Sim. é uma coisa assim à parte do futebol. O Uhum, lateral, exatamente. por si, assim, o lateral mesmo na linha de 4, ele tem que ser primeiro defensor, ele tem que primeiro defender, depois pensar em atacar. Então, assim, por isso eu acho que o Militão é uma boa alternativa, sim, pra ser lateral no Brasil. E você, Matheus, o que você acha? Eu gostei do Militão e teve alguns momentos que o Tite, a seleção já em 3 zagueiros, então não necessariamente o Militão foi o tempo todo pela lateral. Ele Sim. jogou entre o Thiago Silva e o Marquinhos também. Então é É. uma outra alternativa. E além do Militão, a gente viu muito Alex Telles por dentro também, fazendo esse apoio defensivo, junto com o Casemiro. Sim. Então foi
Sim. Foi um bom teste. Esse eu já defendo como lateral titular da seleção brasileira na ausência do Arana já há um tempinho. Também, Sem o Arana, para mim, ele seria o eu titular. falei Não, equivocadamente que o Alex Telles da Premier League, numas lives atrás, né? Mas ele Sim. saiu agora da Premier League, né, Matheus? Sim, Foi pro Sevilha e acho que justamente para ter mais espaço, né? Para poder jogar mais. Também acho. sim, o Uhum. Alex Telles é muito bom lateral. Não estava tendo muito espaço no Manchester United. Estava pedindo rodagem. E fez um belíssimo jogo contra a Gana. Foi bem defensivamente. Sabe apoiar, tem mais pegada também na hora de recuperar a bola. Então, eu já vejo o Alex Telles já como titular na Copa. É. Vamos ver, né? Vamos ver. Sim. Ainda tem o Alexandro, tem o Danilo, Lodge. O Danilo o Danilo pela direita. sim, Acho que o Danilo vai. O Danilo acho que tá certo de ir. Agora, Daniel Alves, com essa atuação do Militão, não sei não, hein? vai ficar difícil. É. Vou te falar, mas também não tem nem condição, galera, dele levar Daniel Alves jogando na Liga Mexicana. Se eu Seria tivesse jogando. muita forçação de barra. Não, ele não tá jogando nada. O problema não é só a liga, é que ele tá jogando mal mesmo. Cheguei a ver 2 jogos dele assim e, cara, tá bem abaixo do que ele jogava no São Paulo. E olha que no São Paulo ele não jogava bem. Ele tomou uma Brincadeira, né? decisão. Ele tinha uma proposta do Atlético Paranaense e acabou tomando uma decisão muito errada. Eu acho que ele não quis voltar pro Brasil por conta Por do tudo que que aconteceu com o São aconteceu. Paulo. Exatamente. Seria uma polêmica grande mesmo. Sim, e agora vem as verdades vão aparecendo. Vocês lembram aquele episódio de que o São Paulo jogando, o Daniel Alves estava fora da partida, foi vetado, ele estava lá batendo no tantã, mesmo com o braço machucado. Então, a questão ali que o Daniel Alves pediu para jogar, tinha condição de jogo, mas foi vetado pelo médico do São Paulo. Então, ele foi para as redes sociais, assim é o que falo, né? Não para provocar a torcida do São Paulo, mas sim para mostrar que ele tinha condições de jogar. E aí ele foi lá, ficou batendo no tantã. A torcida não entendeu assim. Até porque como é que a torcida vai entender assim se ela só Pá. tem parte da informação, né, Renato? E o A torcida departamento não vai médico, entender, que é a informação né? oficial do clube. Concordo com você. É isso aí. Acho que ele se Pecado. queimou muito aqui no Brasil, então talvez por Sim. isso. Mas se eu sou ele, eu teria aceitado a proposta do Atlético Paranaense. Seria melhor para ele, né? Até Estarei porque é um agora time bem jogando a final da estruturado, né? Libertadores. Sim. Agora, o problema de alguns jogadores que jogam aqui no Brasil é que, diferente de quem tá na Europa, que vai chegar voando na Copa, nomes como Arrascaeta, Everton Ribeiro, se for convocado, até o próprio Pedro talvez nem tanto porque não joga tanto, né? Mas principalmente o Arrascaeta e o Everton Ribeiro vão chegar muito cansados na Copa, né? Porque é fim de temporada. O Sim. Arrascaeta ele já tem um histórico de lesão, né, Renato? Sim, inclusive ele tá com Bom um dia. problema no pubis e está sendo tratado pelo fisioterapeuta da seleção uruguaia, que é o mesmo fisioterapeuta do Corinthians, que é o Fábio Maziotti. Mas eu acho que o Rascaeta ele quer jogar muita Copa, assim como o Ah, com Everton Ribeiro. certeza. Quem não Então, quer, né? esses daí vão até. O Rascaeta já está na Copa, exceto se ele se lesionar. Everton Ribeiro ainda precisa mostrar, de repente, no amistoso de amanhã, nos próximos jogos e pelo Flamengo, principalmente nessas finais, ou mais alguma coisinha para ele ganhar entre os 26. Então, acho que eles vão voltar querendo jogar de qualquer jeito. Vão voltar dessa data FIFA aí querendo jogar de qualquer forma. Quem tá lesionado já se saiu da Copa é o Araújo, zagueiro do Barcelona e do É, Uruguai lá, companheiro do Arrascaeta, se machucou ontem, né? Sim, isso. isso. Infelizmente. Lesão feia. Bom, e o que vocês podem falar aí, então das outras seleções, Liga das Nações Europeia? Matheus, o que você fala aí pra gente? O que Sim. você Eu, traz de eu destaque? tenho uma polêmica da Liga das Nações. Mas antes, diretor, falar um pouquinho da Tunísia, que Beleza, boa. Nosso adversário de começar amanhã. amanhã. Tunísia que está invicto a 7 jogos, uma seleção que tem boa qualidade técnica, gosta de jogar pelo meio campo. Eu acho que por isso também que o Tite vai fazer algumas modificações, vai optar pelo
Fred pelo meio. Quem sabe o Everton Ribeiro possa estar jogando também nessa partida. Ou quem sabe ser uma peça para o segundo tempo. Ele tirou o Vinícius Júnior como titular e botou o Paquetá mais para a ponta esquerda e Neymar e Richarlison mais na frente no ataque. Então você vê o Tite mexendo, pensando mais em compactação no meio campo, mais no sistema defensivo, porque essa seleção da Tunísia é uma seleção que pode incomodar mais o que a Gana incomodou. Então vai ser um jogo Boa noite, interessante. Elisa. Escuta a gente bem? Responde aí no chat, por favor, se tá tudo certo hoje aqui na live, áudio e vídeo. Renato, essa seria uma seleção mais próxima da realidade, né? Agora é o Tite buscando um time titular, né? Sim, mas amanhã o Pedro, na minha opinião, deve ter a possibilidade de iniciar o jogo. Talvez o Everton Ribeiro. Ele deve fazer algumas mexidas, ainda alguns testes, os últimos testes, né? Para a convocação final e para a Copa do Mundo. Acredito que amanhã também a seleção joga num esquema bem ofensivo, bem para frente. Só que a Tunísia é um time mais organizado, um pouquinho do que Gana. Então, talvez dê mais trabalho. A Tunísia não vai sair tanto para tentar jogar como o Gana saiu naquele primeiro jogo, no primeiro tempo, perdão. Então, acho que vai ser um joguinho mais equilibrado. Tem gente, ontem eu ouvi alguns jornalistas, né, comentarem que vai ser 5, 6. Se deu 3 em Gana, é 6 na Tunísia. Não é bem assim, não. Vai ser um jogo mais duro. A Elisa falou aqui, vídeo e áudio ótimos, muito Boa, Elisa. obrigado. Então, rapaziada, e as seleções europeias, hein, que estão jogando aí a panelinha deles. Hoje teve a Alemanha e Inglaterra, que foi um jogo bom, né, Matheus? Você que assistiu? Sim, foi um jogo bom. Empate 3-3, Alemanha e Inglaterra. A Alemanha chegou a colocar 2-0 na partida. O Gundogan abriu a placar com um pênalti em cima do Musiala. É um jovem muito bom, talentoso, Musiala, que joga pelo Bayern de Munique. A Alemanha dominando o jogo todo, desde o início, criando as melhores oportunidades. Até a metade, até os 13 minutos ali, a Inglaterra conseguiu mudar o jogo com dois estilos de estratégia diferentes, né? A Alemanha propondo mais o jogo, a Inglaterra um pouco mais recuada, tentando acionar mais o Sterling no contra-ataque. O Sterling foi o melhor jogador da Inglaterra, criando as melhores chances no primeiro tempo. Então, assim, em 12 minutos, a Inglaterra conseguiu virar o jogo, empatou 2-2, virou o jogo para 3-2 e no finalzinho o Ginebra entrou no segundo tempo, chutou uma bola lá de fora e o Pope acabou soltando e o Havertz empatou o jogo em 3-3. Então, assim, foi um jogo bem emocionante, foi bom teste, mas um jogo assim que não valia nada, porque as duas É isso que eu ia falar. seleções já estavam Mas praticamente levaram a eliminadas. sério, levaram como um amistoso, Levaram. Renato? Sim, agora eu tenho uma polêmica. Se é aqui no Brasil, a seleção inglesa foi rebaixada para a Nations League B, segunda divisão da Europa. E você não escuta uma vírgula de alguém criticar treinador, jogador, nada. Porque eles sabem que essa não é o foco. O foco é a Copa do Mundo. A Alemanha foi eliminada também da Nations, vai ficar nessa fase, mas acredito, ainda mais nesse ano, que é ano de Copa, a Nation está servindo só para preparação da Copa do Mundo. Então, não se enganem que a Inglaterra está fraquinha, a Alemanha está morta. Gente, calma. É só um amistoso com grife, um amistoso oficial. Sim. Apenas isso. E falando das seleções principais, assim, que Só para não vai. deixar passar, Matheus, o Jack comentou aqui que a mentalidade é essa, né? A mentalidade diferente deles lá na Europa. Com Com certeza. certeza, concordo Se, totalmente. é o que o Matheus falou no início. Se o Brasil perde para a Gana, E se o Brasil é rebaixado na Liga das Nações? Como seria aqui? Seria pois um caos. se Tite leva para essa primeira fase da Liga das Nações, o time alternativo para testar vários jogadores. E aí o Brasil toma 3, 4 piaba e aí é rebaixado. Imagina. Fora Tite, 1 mês, 2 meses antes da Copa. É o que vai acontecer. Sim.
Então, assim, mas foi um belíssimo jogo. Destaque pro Havertz, que fez 2 gols, um deles um golaço, também fora da área. Ter Stegen, goleiro da Alemanha, também muito bem, fechando o gol, está em ótima fase. Neuer Ele vai é um ter que abrir. excelente goleiro e já não é de Uhum. hoje que ele Sim, é, cara, na minha opinião, melhor que o Neuer. O Neuer tem aquela coisa de jogar com o pé como nenhum outro goleiro, sim, né? Mas o sim. Ter Sim. Stegen Tá no pegando, pega muito, melhor cara. momento. Sim. Pega Agora, muito. uma outra seleção também que eu quero ver um pouquinho mais, venceu hoje a Hungria por 2-0 a seleção italiana. E olha Foi só que campeã. doido. Mas essa não vai É, pra Copa, Renan. Isso que eu exatamente. ia Não, falar. calma, mas deixa eu explicar. Ela não vai para a Copa. Ela foi campeã da Euro, aí que está. Foi eliminada da Copa pela Macedônia do Norte e agora ela está na semifinal novamente, na fase final da Euro. E superou o grupo da morte da Liga das Nações ainda. Exatamente, superou o grupo da morte. Aí eu pergunto a vocês, contra a Macedônia, foi apenas Azar. uma noite ruim, Não, um mas olha só, azar, beleza. ou é porque a seleção italiana só passou de fase na Nations novamente, só está na semifinal, porque as outras seleções que estão na Copa não estão nem aí. Não, eu acho que a Então, seleção italiana é forte. Tanto que vinha antes, mesmo antes da Uhum, Euro, de uma sequência de 30 jogos sem perder. Claro que com sim, vários amistosos ali no meio. Mas o futebol, cara, ele é dinâmico. E dentro do que vale, a gente tá falando aqui tanto, né? Que a Liga das Nações é uma competição de preparação e tal. Ganharam a Euro, beleza, que é uma competição importantíssima. Mas no que fortíssimo. vale mesmo é classificar para a Copa. E assim, Não foi. teve um momento contra a Macedônia que eles não foram bem, o futebol é cruel por causa disso. Mas se eles Exato. tivessem se classificado em primeiro no grupo, nada disso teria Na, acontecido. Se eles tivessem ido concordo. direto para a Copa sem precisar passar por sufoco, por repescagem no final, isso não teria acontecido. Então, assim, se eles tivessem realmente a competência de fazer o que deveriam ter feito, não estariam passando por essa situação e aí acabaram sendo eliminados em um jogo, É, né? mas Mas não não é só mesmo. um jogo, tem toda Sim. esse sim, Foram vem, né? incompetentes. Em outras sim. palavras, eles foram incompetentes porque tinham tudo para ser primeiro lugar, só dependiam deles, né? E não conseguiu. E vai Exatamente, fazer Renan, É, porque falta aí na a gente Copa, né? sabe que lá na Europa é duro É. mesmo a eliminatória, são Sim, muitos times. sim. exatamente. E falando das outras seleções, meus amigos, a grande favorita, que é a atual campeão do mundo, a França, perdeu para a Dinamarca por 2-0. Dinamarca, para quem não sabe, foi a seleção que teve a melhor campanha nas eliminatórias da Copa e também da Euro. Então, assim, é uma seleção para ficar de olho também na Copa. Vai incomodar, mas está no mesmo grupo da França, né? Vai ter jogo já de estreia Sim. contra a França na Copa do Mundo. França Então, também que foi eliminada, né, Matheus? Da sim, Nations. sim. Se despediu hoje. Escapou de um rebaixamento. Se não vencesse Exatamente. a Atual campeã Áustria no último, mundial. sim, na Áustria no último jogo, seria rebaixado. Exato, exatamente, exatamente. E amanhã Sim. tem jogão, né? Tem Portugal e Espanha. Jogaço. E a E falando Dinamarca pode dos. chegar aí então, surpreender na Copa? Pode, pode. Tem um bom coletivo, é um time muito bem treinado. Tem o destaque do Eriksen, tá aí também voltando a jogar bem. Tem o Delaney também, que, para quem não lembra, jogar no Borussia Dortmund, agora está no Sevilla também. Muito bom volante. É uma seleção bem treinada, bem organizada, sabe? E joga junta, Sim. bem compactada. Então vai ser uma. Quem enfrentar a Dinamarca vai ter dificuldade. Mas, Vai ser jogo duro. E ó, abre o olho também contra a seleção boa, hein? Ninguém tá falando nada. Holanda. sim, a Holanda que é a melhor campanha da Liga das Nações invicta. Exato. Ganhou da Bélgica Sim. aí por 1-0. Então, ganhando o gol de Van Dijk, o E zagueiro deu do uma Liverpool. sorte no sorteio Holanda, porque não era cabeça de chave, mas virou, né? Exatamente. Pegou um grupo Virou. ali com Querendo ou Catar e não, virou. Equador que vai ser Sim. moleza para Holanda. Sim. Tem que se classificar em primeiro, né? E, meus Concordo. amigos, falando dos nossos rivais do nosso grupo da Copa do Mundo, a Sérvia ganhou de virado por 4-1 da Suécia. Foi um belo jogo também. E a Suíça ganhou de 2-1 da Espanha. Então, assim, Sim. é bom para ficar de olho, né? Porque não vai ter jogo mole, não. Vai ser Eu, duro. acom- eu, eu acompanhei um pouco desse jogo
a Espanha foi muito mal nessa partida. A Suíça tem seus méritos, tá? Mas a Espanha foi muito mal, foi muito abaixo. O Luiz Henrique também vem fazendo alguns testes na seleção espanhola. Mas a Suíça não é mais aquela Suíça de 2018, aquele ferrolho, que só sabia jogar fechado. A Suíça mudou. A Suíça hoje evoluiu. Tem que Sim. realmente Eles são muito ficar bons atento aí à na bola seleção aérea. brasileira. O Brasil vai ter que tomar Exato. cuidado. Vai ter que Isso. tomar É uma cuidado. característica deles aí muito boa mesmo. E vou te falar, a Espanha é fraca. Vocês vão ver que a Espanha vai chegar, vai fazer vergonha nessa Copa do Mundo. Anota aí, anota aí. Tá. Anota aí. Eu já ouvi outras pessoas falando isso também. Você vai Que a ver. Espanha, talvez Vocês a vão ver. Espanha não passe, que a Espanha não passe nem da primeira fase. E ó, quem Será? quiser saber tudo de todas as 32 seleções, é só virar nosso apoiador. Não é isso, Vai Matheus? ter. Que vai ter um É isso. material aí, não Vai é? ter. De todas as 32 seleções. Sim, vai fazer um conteúdo muito especial na Copa. Vamos fazer todas as novidades, trazendo todos os detalhes de todas as seleções aí. Então, se você quer saber mais, é só virar nosso apoiador, hein? E como é que faz para ser apoiador, Renato? Entra lá no link do Apoia-se, se inscreva que você vai participar. A partir de R$ 4 por mês você apoia a Exatamente. Conversa Esportiva e recebe conteúdos exclusivos. apoia.se/Conversa Esportiva. E aí o Jack perguntou aqui, se Brasil contra a Espanha, a seleção teria chance de ir à semifinal? A seleção brasileira, imagino, né? Pô, com certeza, sem dúvida. O Brasil Sim. seria favorito contra a Espanha, na minha opinião. Sim, com certeza. O Brasil não entra como favorito, na minha opinião, contra Alemanha, Argentina, França e assim, no máximo acho que uma Holanda. Você acha que é o que? É igual? 50-50? 50-50. O Brasil não entra menor também que nenhuma dessas, cara. Bélgica? Bélgica porque contra a Não. Bélgica. Não, Bélgica é só por causa do Geração fantasma, Bélgica, né? esquece Bélgica. Bélgica, Bélgica não ganha Euro, chega na Copa, conseguiu aquilo que conseguiu contra o Brasil e depois decepcionou. Esquece a Bélgica. O máximo que a Bélgica vai chegar, galera, é quarta de final de novo. Se chegar. mas o uniforme da Bélgica tá bem bonito, hein? Não, Bom, vamos Na passar Copa pro do próximo Mundo do assunto? uniforme. Sim. Ó, tá ali Série B, mas não é Série B não, hein? Isso aí foi da última. Foi você que fez isso aí, cara. Eu não, né? Foi você que fez. Foi da última Ainda bem que eu não tô live, vendo, eu tô sem retorno. Mas é futebol feminino que a gente vai falar agora, cara. Porque. Vamos atualizar aqui, ó. Aí, agora Boa. vocês estão vendo, né? Futebol feminino. Sim. Porque ontem teve a decisão do futebol feminino. Aliás, sábado teve a decisão do futebol Isso. feminino. mais de 40 mil pessoas, hein, cara? 41 mil pessoas. É por aí. 41 mil pessoas. Bateu o recorde do Beira-Rio. Sim. As brabas do Corinthians defendendo a hegemonia aí. Mais um título, mais um tetracampeonato aí. Então, o Corinthians está de parabéns. É um projeto muito forte que tem o Corinthians Futebol Feminino. Foi o dominante o jogo todo. Aquela marcação, pressão o tempo todo. Que elas gostam de fazer essa alta pressão no jogo. Me surpreendeu até que quem abriu o placar foi o Internacional. A Sorriso abriu o placar para o Internacional. Mas Vacilo, né? acho um vacilo, um bate-rebate ali, né? Não dá pra tirar o mérito do Inter, sim. tanto da zagueira que bateu bem, mas também, principalmente da jogadora que fez um pivô legal ali, sim. né? Exato, claro. Mas depois do gol, o Corinthians conseguiu se organizar na partida, voltou, conseguiu dominar as ações do jogo. A Jaqueline e a Gianni viraram o jogo do Corinthians. O segundo gol saiu já no final do primeiro tempo, tendo 2-1 ali. E no segundo tempo, o Corinthians cresceu, aproveitou, e a Vika Albuquerque ampliou para o Corinthians 3-1. E a Jennifer, que fez o gol no primeiro jogo, empatando o partido do Corinthians, definiu a goleada aí para as brabas do Corinthians e foi merecido, né? Parabéns para o Internacional. O Internacional também fez uma belíssima campanha, surpreendendo muita gente, né?
E para quem não viu, nossa última live, a Thalita Gildes estava aqui com a gente. Ela explicou também como funciona esse projeto do Internacional e como vem crescendo o futebol do Rio Grande do Sul. Então, parabéns para as Vejam gurias aí essa também. live muito legal, tá lá no YouTube. Sim, Cara, acho que você falou tudo, Matheus. Só pra complementar, que treinador é Arthur Elias, né? É, Do time do sim. Corinthians. Já tá falar seleção do Corinthians, mas é porque ele, praticamente uma ele, seleção, né? ele será o futuro treinador da Ele seleção assim que será o acabar treinador, a, né, Renato? No a lugar Sim. Copa da do Mundo de Pia. Você que 2023. não é muito chegado Cara, na Pia, né? sim. Não só eu, como a nossa convidada na segunda-feira falou o que ela acha da Pia e, enfim, mas passado. Vejam, O vejam lá no Arthur YouTube. Elisa, Muito boa essa, o Arthur esse Elisa é o corte. melhor treinador hoje em Meus atualidade do amigos, olha, futebol brasileiro, sim, feminino. sim. E olha só como a campanha do Corinthians, como o Corinthians é muito forte. Essa foi a sexta final consecutiva, 13 vitórias em 13 jogos. Então, para você ver a força Não, e a que gente é. falava que o Corinthians, né, não começou bem o campeonato, é verdade, não começou bem o Não campeonato, começou. surpreendeu até, teve problemas, né, Sim, tanto pela questão física, começou a temporada, teve uma pré-temporada menor do que as outras equipes, porque foi até todas as finais, como o Matheus acabou de falar na temporada passada, né, Sim. isso cobra um preço, tem um custo, né, a temporada do Corinthians acabou No início pra, da competição também conviveu com surto de Covid. exatamente, também ia falar disso, Renato, exatamente. Teve um surto de Covid nos primeiros jogos, né? Que o Corinthians entrou com. Teve vários desfalques. Por isso também. Dos primeiros 3 jogos ali o Corinthians ganhou só um, se não me engano, se não me falha a memória. E É, aí a gente esperava que o Corinthians fosse se recuperar dentro ainda dos pontos corridos e terminar o campeonato em primeiro lugar. Não foi o que aconteceu, né? O Corinthians só terminou a fase de pontos corridos em quarto lugar. Mas aí no mata-mata o time realmente despontou, mostrou que é o melhor, disparado até com folga, né? Teve a goleada emblemática contra o Palmeiras e realmente nessa final, grande superioridade do Corinthians. É, e aí que eu falo do Arthur Elias, né? O time do Corinthians mostra uma organização, meus amigos, de dar inveja. Sensacional, assim, um time muito organizado, mesmo quando estava perdendo o jogo. Não teve afobação, botou a bola no chão, fez triangulações, percebeu que o lado direito da defesa do Inter estava sendo um problema, né, Matheus e Renato, no primeiro tempo. Começou a atacar pela esquerda, né, pelo lado direito da defesa do Inter. E por ali achou o seu gol de empate. Depois faz uma jogada de escanteio curto, que aquilo ali é muito bem treinado, né, meus amigos? E sim, depois até acha com uma certa facilidade o terceiro e o quarto gol, né? sim, com certeza. o Arthur Elias, que também já foi campeão pela Ferroviária, se não estiver enganado. Foi da Então, Libertadores ele? Foi do Brasileirão. Do do Brasileirão com o Brasileirão, Corinthians sendo Brasileirão. vice. Isso, exatamente. Depois ele passou para o Corinthians. É. Corinthians vai ser um dos favoritos aí a ganhar essa Libertadores feminina, junto com o Palmeiras. São as duas equipes classificadas para a Libertadores 2022. Para a Libertadores 2023, Corinthians e o Internacional, se não estiver enganado, que foi o vice-campeão, não é isso? Isso. Então, Isso, e o campeão Brasil, da Copa do Brasil Brasil também vai. isso, a Ferroviária também está agora nessa de 2022. Então, o Brasil está bem representado. O time do Corinthians hoje é o melhor tecnicamente time do Brasil. Como o Álvaro falou, deu uma balançadinha ali na fase de fase, mas já recuperou no mata-mata, no playoff e mostrou aí uma superioridade ao time do Inter, que também veio muito bem nessa competição. É isso aí, o Jack comentou aqui, ó, que o Corinthians é exemplo a se seguir na modalidade. Com certeza, o Uhum, Corinthians tem um projeto muito sólido. Mas sim. agora, o Inter também vai ser um exemplo a ser seguido, né, Matheus? Ah, com certeza. Porque foi o primeiro gaúcho a chegar numa final, quebra Sim, um pouco essa Exato. polarização do futebol feminino em São Paulo e tem um projeto realmente muito bom, né, cara? sim. E pelas palavras da Thalita também, ela falou que eu não se surpreendo se o Inter chegar novamente uma final de brasileiro, porque Verdade.
o clube internacional vem se reestruturando, vem pensando também em investir mais no futebol feminino. Além do Inter, a gente vê o Grêmio também crescendo. Então, assim, é o Rio Grande do Sul também tentando quebrar essa linha, né? Que é só time de São Paulo, mas também não é assim, não. Tem no Sul também. Espero que no Rio as coisas comecem a melhorar. Tem o Flamengo tá crescendo também, tentando se reestruturar. Botafogo querendo voltar para tentando ver se com esse novo projeto também do John Textor tenta melhorar a estrutura do futebol feminino. Então, assim, o Rio Grande do Sul está no caminho certo, as gurias do Internacional estão de parabéns, vão fazer uma boa temporada também, e é isso. E, meus amigos, e além disso, ter quebrado o recorde, o prêmio também foi muito bom, rendeu quase R$ 1 milhão. Então, assim, você vê a diferença, que antigamente nem tinha prêmio, né, Renato? Não tinha nem. Sim, ainda é pouco pro futebol Fora, feminino, fora a em bilheteria, compensação Renato. masculina. Sim, Desculpa aí, mas fora a bilheteria de R$ 900 mil. Sim, sim. com certeza. Foi Eu, um grande público. Eu acho que se, cara, futebol feminino fosse um produto melhor trabalhado, cara, e os estádios no Brasil, eles iam estar lotados, porque tem Corinthians, tem Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Grêmio, até o próprio Atlético Mineiro também está investindo no futebol feminino, está engateando ainda, mas está investindo. O Cara, Cruzeiro ia ter também. Cruzeiro, ia ter grandes clássicos, como a gente já falou aqui em outras lives, poderia arrumar uma fórmula de ser preliminar, de um, para chamar atenção, porque aquilo ia despertar o interesse do torcedor. Olha, jogo bom, quando que vai ser o próximo jogo? Ah, eu vou assistir. Ah, mas não vai ser preliminar. Ok, mas eu vou mesmo assim. Por E a torcida do exemplo, o Corinthians Inter comprou barulho, né? teve. Ela vai. O Inter teve, né, um público maravilhoso no primeiro Sim, jogo. sim, E que a exatamente. torcida do Inter, ó, o Jack falou que falta sustentabilidade para os times fora do eixo, né? Do eixo São Paulo, né? Bom, o É, Inter, ele teve esse apoio da torcida. E assim, se você tiver uma campanha para continuar, é um projeto que a gente já falou aqui. Primeiro que é pioneiro, né? O Inter ele já é pioneiro no futebol feminino, desde os anos 90. Agora volta a ter um projeto forte, principalmente de base. É campeão sub-20. O Inter é campeão brasileiro sub-20 feminino. Chega pela primeira vez em uma final. Se mantiver esse projeto, meus amigos, o Inter realmente sim. vai brigar com o Corinthians e com o Palmeiras. Vai ser uma das grandes forças do futebol feminino, né? Com certeza. A gente vê que o Inter ele tem esse espaço para crescer, já faz um projeto muito bom. E as jogadoras do Internacional não se abalaram no primeiro tempo, mesmo quando o Corinthians passou à frente 2-1, né? Realmente depois que tomaram o terceiro gol aí desanimaram as gurias do Inter, né? Percebi que depois que tomaram o terceiro gol, aí a Sim. situação já ficou um pouco mais complicada. Mas o jogo em determinado momento estava bem equilibrado, jogo muito aberto. é verdade. E o Jack aqui, ele falou o seguinte, calendário não ajuda ainda, com certeza, Jack. A gente inclusive falou na última live aí que o calendário do futebol feminino deixa muito a desejar, precisa muito melhorar. Falta uma Copa Nacional na modalidade, que foi extinta em 2016. A Copa do Brasil é assim, um campeonato que é quase que ridículo, né? Porque ele é disputado em 2 semanas, se juntam ali as equipes para jogar e fortalecer os estaduais, que o Jack falou aqui também. É, Com certeza isso também foi uma coisa que a gente falou, né? Que os estaduais eles precisam ser divididos, porque você não pode ter o estadual que tem hoje, misturando time profissional com times que são praticamente amadores, como acontece aí. E aí o Flamengo mete exato. 34-0, né, Renato? E teve Coisas aí uma Sim. que. polêmica antes desse jogo, que até o próprio técnico do Corinthians fez duras críticas à Federação Paulista, que marcou um derby entre as finais. O derby do Campeonato Paulista. O que aconteceu? O time do Corinthians foi praticamente com a base para jogar contra o Palmeiras.
Cara, é um Ridículo, absurdo. ridículo, É, ridículo, é, ridículo. é um absurdo. Logo Pra a quem não sabe, Federação o estadual Paulista. no futebol feminino é depois. Isso, Já tá errado, né? exato. Começa errado por aí. Logo a Federação Paulista, que é a federação que mais apoia o futebol feminino no Brasil, isso aí é sem dúvida. Cara, dá um vacilo desse, desprestigiou um afiliado, que é o Corinthians. Quer dizer, desprestigiou o clássico, o Corinthians acabou jogando com um time totalmente reserva, quase juvenil. Enfim, algumas coisas que não dá para explicar. É, um calendário do futebol feminino no Brasil, que já no masculino já está difícil para se explicar muitas coisas, né? Quando a gente for falar de mais para frente, outras lives, aí tem tanta coisa para falar do calendário do ano que vem, os absurdos que vão acontecer, mas enfim. E o Jack perguntou aqui, mas eu confesso que eu não consegui entender, Jack, a sua pergunta, e agora ela ficou um pouco pra cima aqui, eu não Repete aí, consigo mais Jack, ler, por mas favor. se puder perguntar de novo aqui, ele falou alguma coisa com direito de imagem, sobre TV fechada, Isso. TV Boa, aberta. boa. Até o Neto falou no programa dele da Bandeirante. As jogadoras não têm direito de imagem. É incrível. Elas não têm direito de imagem. Acreditável. Inacreditável. Bom, vamos falar aí de um pouquinho agora de NFL, meus amigos. Vamos mudar um lá. pouquinho de assunto. Galera que tá chegando aí, a gente fala de futebol, a gente fala de outros assuntos também, sempre com muita qualidade. Matheus é o nosso torcedor número 1 aí do Miami Dolphins. E aí, Matheus? Apesar desse lance esquisito aí, desse Rapaz, punch na bunda, o rapaz, Miami que Dolphins ganhou. bom ponte, né? Podemos definir assim essa imagem que entrou no Hall da Fama das páginas da NFL. E que jogo foi Miami Dolphins e Buffalo Bills. Um jogo realmente muito emocionante, ainda mais nos finais do jogo. O Dolphins estava vencendo a partida por 21-19 e foi nesse lance que os Bills tentaram abafar os Dolphins. Os Dolphins tentavam sair para o jogo, sair para tentar buscar o touchdown, tentar matar logo a partida. Então, mas enfim, os Dolphins agora têm 3-0 na temporada. Quem diria, ainda mais com um grupo que tem Buffalo Bills, Patriots também. Então, são dos. Para quem gosta de apostar, né? Vai apostar nesses dois, diretor aí, que é o nosso grande apostador. Lógico, também não apostaria dos Miami Dolphins, mas o Miami Dolphins vem surpreendendo nessa temporada. E mais uma vez, um jogo de defesa. Quem venceu esse jogo foi a defesa dos Dolphins. É um jogo também marcado por um forte calor em Miami, na Flórida também. Vi muitos jogadores passando mal, inclusive por conta do forte calor. O jogo ficou até tenso também por conta do Tua. O Tua acabou sofrendo até uma convulsão durante a partida, levou uma pancada bem feia também. Tiveram até dúvida se ele ia voltar ou não, mas conseguiu voltar e estava fazendo uma boa partida liderando os Dolphins ali no ataque. Mas quem foi o cara dessa partida foi o Javon Holland. Javon Holland que amassou o Josh Allen. Acho que Josh Allen teve pesadelos com esse cara em aula. Teve pesadelos com o Javon Holland, que amassou totalmente, mas fez um belíssimo jogo. Miami com uma defesa bastante sólida, bem no ataque. O ataque vem melhorando aos poucos. A gente vê uma evolução. O McDaniel, treinador dos Dolphins, também fazendo um excelente trabalho. Então, assim, dá para os torcedores, dá para a tropa do golfinho, né? Se iludir dessa temporada, né? Porque 3-0 não é qualquer. Qual foi a última vez que o Dolphins começou com 3-0? Deve ter sido lá em Rapaz, 74, né? Quando foi campeão da última vez. quando foram bicampeões invictos, né? Ô, Matheus, e aquele 16-0 nunca mais vai se repetir, né? Porque agora são 17 jogos na temporada. Sim. Mas Daí, campeão invicto ficou mais difícil ainda. sim. Daí ninguém tira. Mas esse 3-0 aí é bem animador para a torcida do Dolphins.
veio de formas muito diferentes, né? No Sim. último jogo, uma pontuação alta dos dois lados, agora uma pontuação baixa dos dois lados, mas o Dolphins sempre ganhando com uma diferença pequena de pontos, né? Tá sendo um Sim. pouco sofrido. Esse time ele tá no Não, seu não, limite. e nesse último jogo, quando o Buffalo Bills foi mais sofrido ainda, porque quem estava com mais chance de tentar virar o jogo, ganhar o jogo, era o Buffalo Bills. Eles estavam no ataque dos Dolphins. Então, o Buffalo Bills, que fez uma boa partida também, sofreu também um pouquinho com o calor que estava fazendo o Miami. Estava a 30 graus, uma sensação de térmica de 36, então assim, estava muito quente lá em Miami. Então, assim, mas quem estava perto de vencer e virar o jogo era o Buffalo Bills. Então, assim, foi uma loucura aquele final de jogo. E os Dolphins teve esse bom punch aí que foi também que foi uma coisa de louco. Parece até filme, né, Aldo? Que a gente vê, Porque se essa bola para dentro da end zone, os caras podiam fazer o touchdown, né? Porque eles sim, deu a sorte dessa bola ir pra fora, né? sim, Bateu na deu, bunda do jogador do Dolphins e foi pra fora. sim. Então, sim, foi um lance inacreditável. Aconteceu de tudo nesse jogo em Miami. Sim. E, cara, três times até o momento invictos. Na verdade, quatro, né? O Giants está jogando agora. Sim, Mas a gente tem Jaguars, Philadelphia Eagles e Dolphins com três vitórias e nenhuma derrota. Surpreendente, né? Três times que você não diria no começo da temporada, né? Ninguém diria, né? sim, sim. A gente não esperava dos Eagles invicto na temporada. Vem fazendo um início muito bom. Amassou o Washington, né, Aldo? Sim, amassou o Washington 24-8. E vou te falar que o placar foi esse porque os Eagles realmente tiraram o pé no segundo tempo. Talvez até em respeito ao Carson Wentz, né? Que teve Sim, uma passagem ali no time campeão dos Eagles. Mas a verdade é que Carson Wentz não se encontrou mais no futebol americano desde aquela temporada em que teve a lesão e depois não voltou bem. E, cara, já é o terceiro time dele desde então. Muito, muito, muito mal ontem. Com jardas negativas, Matheus, no primeiro sim, tempo. Depois no sim. segundo tempo, quando o time já estava entregue assim na lona, ele conseguiu fazer alguma coisa. Mas muito difícil a situação do Carson Wentz e do Washington pelo futebol que mostra, viu? É, Primeiro tempo terminou 24-2. sim. Depois de uma atuação terrível aí do Washington. E, enfim, esse jogo aí que foi uma vitória, mais uma vitória pro Philadelphia Eagles, Matheus. Sim, o Philadelphia vem mostrando um jogo bastante interessante. Tem um ataque ofensivo muito bom para uma equipe ficar de olho nessa temporada. E ele só lamenta pela situação é, do quarterback aí, que é muito. Quarterback, né? Sim. Quarterback, isso. O quarterback dos Eagles, que é um bom jogador também. É, além dos Eagles, Alvo, alguns jogadores também, que a gente sabe do potencial deles. Grandes deixar de ver Tom Brady, Aaron Rodgers também, assim, muitos times que a gente esperava começar a temporada boa também não estão começando, né? Então Verdade. não é só o Philadelphia Eagles que vem sofrendo com esse problema. O Tampa também vem sofrendo com esse problema. Não está começando muito abaixo a temporada, né? Tom Brady levando sacks durante o jogo. Falando um pouquinho desse jogo, né? Green Bay Packers Sim, sim. venceu. Só antes de falar desse jogo, deixa eu corrigir rapidinho aqui. Eu falei que Beleza. o primeiro tempo acabou 24-2, 24-0 mesmo, tá? Ainda dei 2 pontos aí pros comandos, mas eles fizeram nenhum ponto no primeiro tempo, cara. Rapaz, Saíram zerados aí. E agora sim, Matheus, um dos grandes jogos aí de ontem, pelo menos que se esperava, né? assim, Era Buccaneers contra Packers. Tom Brady contra Aaron Rodgers. sim, Mas não foi muito Tom Brady contra Aaron Rodgers que a galera viu, né? sim. O Green Bay Packers foi dominante o primeiro tempo todo. Chegou até a abrir uma vantagem de 14-3, se não me engano. É, aí depois, né, quando abriu a vantagem, eles diminuíram o ritmo, então o jogo acabou
ficando um pouco mais equilibrado, mas também a gente viu erros bobos nas duas equipes, né? Muito erro defensivo. Não, também é muito. Também por causa da defesa dos Buccaneers, que Sim, deixou o time no jogo. Porque sim, se não fosse pela defesa, o Tom Brady tinha sido varrido em casa, tinha sido arrebatado em casa. E sim, muitos erros, sim, do Green Bay Packers, sim, Matheus. Aaron Rodgers sendo interceptado, errando muito, como você falou, começo muito bom, né? Começou sim, com 5 de 5 em terceiras descidas, depois foi ladeira abaixo, depois sim, foi 1 de 9 em terceiras descidas. sim. Só E conseguiu chegou, converter uma terceira descida. sim, e chegou até um momento do final ali do jogo que o jogo estava na mão do Tampa. O Tom Brady podia virar esse jogo Pois para o é. Buccaneers. Então, assim, ficou bem arriscado. Não sei qual foi a estratégia do eBay, mas ficou bem arriscado ter diminuído o ritmo de jogo. Mas, enfim, mas Acho que assim, foram erros mesmo, viu, Matheus? Erros de falta de sim, concentração e erros, sim, mas não acho que a galera tirou o pé, não. Acho que foi falta de competência mesmo. Até sim, porque sabem que do outro lado tinha Tom Brady e quando, como você falou no final, né, o Tom Brady teve a chance de empatar o jogo e do Tom Brady você não pode duvidar, mesmo no dia ruim, né, Matheus? sim, Verdade. Conseguiu andar 90 jardas para frente, fez o touchdown, né? Mas aí na conversão de 2 pontos, um erro que é absurdo, né? Um delay of game numa sim, conversão de 2 pontos jogando em casa. Para quem não sabe, delay of game é quando o time demora mais do que pode para começar o lance, né? Seria como se fosse uma falta por retardar o jogo. Isso sim, acontecer em casa é absurdo, porque quando você joga fora de casa, a outra torcida faz muito barulho e isso desconcentra o seu jogador. Mas em casa não tem justificativa nenhuma para um delay of game, ainda mais naquele momento que era como se o Bucks estivesse batendo um pênalti, né? Era sim, o empate, era para empatar. E aí eles tiveram sim. que andar 5 jardas para trás, Matheus. Dificultou muito a situação, não conseguiram empatar, né? Sim, teve até um lance também que a gente lamenta até agora, não. Uma corrida do Tom Brady quando o Tampa estava Eu não atacando. lamento, não. Não, porque se não é falta, aquele jogo podia ter mudado naquela hora ali também. Se o juiz não marca a falta, Mas é que o Tom Brady já foi muito beneficiado pela arbitragem em outros momentos, né? Então, assim, foi falta, meu amigo. Foi Eu falta. sinto que nós temos um fã aqui incondicional do marido da Gisele. Tem. Aliás, ô Renato, Oi. marido da Gisele talvez seja um termo que a gente não vai mais poder usar daqui a pouco, hein? Os filhos de Tom Brady foram filmados na entrada do campo abraçando o pai. E muito se comentou da ausência de Gisele Bündchen nesse momento, que não estava e Eita. costuma prestigiar o marido, mas não foi. Dessa vez ela não estava no jogo, hein? E aí Aguardemos a cenas Elisa já falou aqui, a gente usa ex-marido da Gisele. Daqui a pouco é muito provável que isso tenha que acontecer, porque foi uma semana aí de declarações fortes dos dois lados. O Tom rapaz. Brady falou que tenta ser um bom pai, mas o futebol americano não deixa. Declaração muito infeliz, né? E a Gisele Concordo. não ficou para trás, respondeu que gostaria de ter Tom Brady mais em casa. Então, Tom Brady, Não tá comparecendo. abre o olho, Eliana comentou aqui, ó. Ih, Crise de família, meus amigos, complicado. A crise conversa total. esportiva também tem seu momento Nelson Rubens. É, Agora, teve uma cena nesse final de semana em o coordenador do Bills ficou maluco, hein? Quebrou o fone de rapaz, ouvido, destruiu até a câmera, cara. Que Isso aí foi doideira. maravilhoso, Renato. Cara, eu não canso eu vejo esse vídeo e começo a rir, cara. Que loucura. Ficou pistola, né, Matheus? Com aquele final de jogo, né? Que a gente falava aqui contra o Miami Dolphins. porque foi nesse momento que os Bills estavam muito mais perto de conseguir a vitória, de conseguir fazer um touchdown, quem sabe virar o jogo, né? E pela Sim. reação dele foi porque a estratégia do Bills não deu certo. Então,
A torcida do Dolphins só lamenta, só lamenta, né? Não tem o que fazer, né? Bom, é isso. Ó, trazendo a última informação do futebol americano. Nesse momento, Dallas Cowboys 6, New York Giants 3. Esse jogo começou há pouco tempo, então ainda muita coisa pode desenrolar, mas New York é um dos times aí que está invicto até agora. Vôlei, Mundial de Vôlei. Como é que tá a nossa seleção? Ganhamos hoje da Argentina 3-0. Mais Nossa, uma, nossa seleção que vem muito bem, né, Renato? São dois exatamente. jogos, 2 2 vitórias. jogos, 2 vitórias. Estreou Sábado contra. bateu a República Tcheca por Isso. 3-1. Hoje foi por 3-0. Hoje foi um passeio brasileiro. A seleção argentina a seleção argentina, na verdade, foi à Holanda para passear, porque tomou um vareio de bola da seleção feminina. A Gabi tá jogando muita bola, Gabi, que cara. foi uma das destaques da seleção brasileira, que marcou 15 pontos nessa partida. Então, a Gabi veio muito bem, Exatamente. sendo destaque dessa seleção brasileira. Sim. E, pessoal, é importante que o Brasil termine em primeiro porque a pontuação, a seleção leva para a segunda fase da competição. Então, é importantíssimo. Hoje, o Brasil é segundo lugar do seu grupo porque perdeu um set para a República Tcheca. Então, no desempate, o Brasil tem segundo. Mas é importante que o Brasil consiga tentar mudar essa situação, seja primeiro colocado para poder levar uma vantagem melhor na próxima fase, que aí vai começar realmente a pauleira para a seleção feminina. E que seja primeiro com o máximo de pontuação possível, né, Renato? Nesse regulamento Isso. bem esquisito, né? Brasil Muita que coisa, pode muito pegar, esquisito. provavelmente vai pegar Estados Unidos na segunda fase, né? Sim. Sim, Seleções fortes Estados Unidos, Brasil pega a China ainda nesse grupo, então sim, desafios fortes aí para a seleção brasileira. exatamente. O próximo adversário da seleção é a Colômbia, quarta-feira, se eu não estiver enganado. Deixa eu só confirmar o horário aqui, 10 da manhã. Também é um jogo que provavelmente seja até mais fácil do que contra a Argentina. Então, a seleção, o Zé Roberto está até aproveitando para testar algumas meninas também. É importante nesses jogos, mas o Brasil não pode perder o foco. Tem que vencer todas as partidas, se possível, 3-0. O próximo jogo Outros da seleção. resultados? Pode Sim. falar. Fala O aí. próximo jogo do Brasil é quarta-feira, às 10 horas da manhã, Isso, contra a Colômbia. isso, exatamente. Estados Unidos que venceu hoje o Canadá por 3-0. A Alemanha venceu o Cazaquistão também por 3-0. Sérvia e Bulgária fizeram um jogo muito equilibrado, 3-2 para a Sérvia. Esses foram assim, os principais jogos de hoje. Também tivemos hoje Itália 3-0 em Porto Rico. Bélgica venceu o Quênia por 3-0 também. E a Holanda venceu Camarões também por 3-0. Já eram resultados esperados. Boa, Renatinho. Beleza, e agora vamos falar do novo rico do futebol brasileiro, será? O Bahia anunciou esse fim de semana, aliás, anunciou, foi na sexta-feira, né? A sua SAF para o Grupo City, que a gente já tinha aí essa informação, mas aí o Bahia abriu, né, a caixa preta da SAF aí, detalhando Fechou. valores e termos de contrato, coisas que são bem importantes nos termos de contrato que a gente vai falar daqui a pouco. Tem muita gente perguntando aí se o Bahia vai mudar de nome, se vai mudar de escudo. Vamos esclarecer isso aí, né, Matheus? Sim. O Bahia City. Mas o que mais impactou nesse primeiro momento foram os valores, né, Renato? 500 milhões de reais para contratação de jogadores pelos próximos 5 anos, 300 milhões para estruturação e 200 milhões para pagar dívidas do clube. Então o Bahia está com 1 bilhão no bolso. Vamos aguardar. Eu fico muito com o pé atrás ainda nesse início, de novo milionário. Acho que primeiramente o Grupo City vai querer zerar todas as dívidas. Bahia é um clube de massa, um clube que tem torcida. Torcedor, claro, fica feliz se o time colocar as finanças no lugar, organizar tudo direitinho, bonitinho. Só que o torcedor quer títulos, o torcedor quer vitórias.
como você falou para mim, isso tudo vai ser diluído, dividido em 5 anos, certo? Sim. 5 anos 500 para milhões contratação dos é, jogadores 500 e é milhões mais ou em menos o 5 tempo para anos, você fazer é, também as reformas, né? sim. 500 milhões em 5 anos vai dar aí dividido por 5, 100 milhões aproximadamente por ano. Hoje, no mercado brasileiro, dificilmente você vai encontrar aí um clube que gaste 100 milhões em contratações por ano. É um dinheiro muito bom, muito forte. Então, se o Bahia souber, os homens fortes do Bahia, quem for comandar, souber administrar primeiro, regularizar tudo direitinho, certinho, isso daí pode ajudar. Isso não vai ajudar com certeza muito o Bahia, mas o torcedor tem que ter calma, porque Bahia não vai virar um novo Manchester City. Isso aí está mais do que provado que outras equipes do grupo City, como Girona, Montevidéu, Torque, se eu não estiver enganado, Torque se fala, esses times não ganharam nada em seus países. Eles viraram Montevideo City, Renato. É Mas isso, olha agora é só, Montevidéu City, exatamente. o CEO do grupo City falou que o Bahia vai ser o segundo time do grupo, tá? Só atrás do Manchester City. Que os grandes investimentos aí do grupo City vão ser pro Bahia. Inclusive na frente do Nova York. Porque o Bahia é um time de massa, é um time que tem torcida. Então, até porque o Campeonato Brasileiro ele tem mais visibilidade do que, acredito eu, do que o campeonato que é a Liga Americana, que é a Major League. Então, acho até justo isso. Mas eu ainda vejo com muito pé no chão, porque torcedor, Álvaro, ele fica feliz de saber que o clube dele está rico, mas o torcedor quer título, o torcedor quer vitórias. Não adianta nada você ser organizado, tem que ser, mas não adianta nada ser organizado e não ter vitórias, não ter desempenho em campo, porque senão acontece o que está acontecendo hoje com o Bragantino. É tudo em dia, virou um clube empresa, não é SAF, ok. É um outro modelo, uma gestão e o time não ganha nada, a empresa está colocando, injeta o dinheiro lá e não tem resultado. Só que o torcedor do Bahia, trazendo para o lado do Bahia agora, o torcedor do Bahia, ele vai estar muito feliz que o time é um novo milionário, ok. Mas, começando os campeonatos, se o Bahia não montar um time que brigue para título, seja um time que só fique meio de tabela ou brigando para não cair, será que o torcedor do Bahia vai estar satisfeito? É, o Jack tem uma visão mais ou menos parecida com a sua aqui, ó. Ele tá falando, time todo bonito no papel, mas como é que vai ser na prática, né? E ele Exato, falou, o grupo City não é burro. O Brasil tem o futebol como principal esporte. E além disso é um país exatamente. gigantesco, né? O Brasil é a grande E além vitrine, disso, né? e além Exato. disso, Matheus. tudo isso para o Bahia ter sucesso também, com o SAF, com esse investimento, tudo vai depender de qual vai ser o projeto esportivo do Bahia. Claro, Como está sendo do Botafogo agora. O Botafogo foi o pioneiro da SAF, Clube Empresa, construiu, está tentando construir uma equipe durante o campeonato e a gente viu como é complicado construir uma equipe durante o campeonato e Bahia vai ter que abrir o olho com isso também, porque montar time durante o campeonato não é fácil. Então, teve ah, até um momento sim. engraçado que muitos torcedores do Botafogo estavam falando disso. Pô, vai vir mais um clube SAF. Tá, e aí, vai conseguir montar o time ideal? Qual vai ser, entendeu? Mas o Muitos já estão. Matheus, de todos esses times que já tem SAF no Brasil, o único que está montando um time com bonde andando foi o Botafogo. Sim, O Cruzeiro montou o time lá antes, no início da temporada. Acredito que o Bahia, anunciando a SAF agora em setembro, Já tá até pensando em janeiro, 2023, pô. sim. Até exatamente. porque o Eu Bahia acho que vai subir. o erro do Botafogo talvez tenha sido do John Textor, tenha sido esse, com a melhor das intenções de todas, de que ele montou um time, tinha um planejamento, tá certo, é o direito que ele tem, ele é dono do clube agora. Só que, como ele pegou no meio da temporada, meio ali de campeonato carioca, foi mudando comissão técnica, trouxe uma leva de jogadores, de bons jogadores, e depois agora trouxe uma segunda leva. Então, isso leva tempo. Então, eu acho que o Bahia não vai cometer
esse erro. Se fizer isso, vamos começar o Campeonato Baiano do jeito que a gente está, com o time de hoje da Série B. Vai ter problema para depois se manter na Série A, vai complicar. E a gente está falando de SAF de Botafogo, Qual será a melhor SAF, Cruzeiro. Renato? Cruzeiro, para mim hoje é do Cruzeiro. Qual será? Qual é hoje Qual e será? qual será? Por quê? Hoje, desculpa. Hoje, por que do Cruzeiro? Porque do Cruzeiro, financeiramente, já resolveu muitas coisas e já deu resultado em campo. A SAF veio para resolver problemas financeiros, mas é para dar resultado também. Não adianta, nenhum torcedor vai sair atrás, não vai ter carro de corpo de bombeiros com jogador em cima, pulando com a taxa de melhor... Dívidas pagas. isso. Dívidas pagas. Dinheiro em caixa. Não vai, cara. O futebol ainda é bola na rede. É bola na casinha. Quando o Flamengo estava lá acertando as suas finanças, o pessoal chamava a bandeira de mel de que ele é muito bom organizador financeiramente, economicamente, mas não sabe montar time. Ele delegava poderes para as pessoas erradas. E aí o que acontecia com o Flamengo? Gastava dinheiro errado e não ganhava nada. Então, assim, por isso que no momento, hoje, a SAF que está dando certo é Botafogo, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro, mas a SAF do quê? Botafogo tá dando certo por quê? Se dentro E do lembrando, nosso time não ganhou nada. Botafogo subiu Ok. sem SAF. Não, Sim, beleza, o mas Botafogo- então, a gente tá falando de SAF. Sim, Então esquece o acesso do exatamente, Botafogo. vamos lá. Dali O pra trás não Cruzeiro- conta. Dali pra frente. Hoje o Botafogo não ganhou nada. Isso, exatamente. O Botafogo, o que acontece? O John Texton, pelo que parece, ele não vai ceder pressões. Então, ele não mandou, por mais que o Botafogo não esteja jogando bem, não esteja com bons resultados, não esteja performando, o treinador tem tranquilidade para montar, para mexer no time, para organizar. Quer dizer, está preparando um time para 2023. Então, eu acredito o seguinte: se a partir do Campeonato Carioca de 2023, esse time, acredito que já vai estar montado, não der resultado, futebol é business, meu amigo. Ele pode ser amigo do presidente, parceiro do presidente. Começar a cair o rendimento novamente, ele vai começar a olhar com outros olhos. Mas não, eu quero dizer o seguinte: o John Texton, ele não vai cair na pressão de torcedor, na pilha de torcedor. Ele é um cara consciente. Ele está tentando. Ele está contratando jogadores, está tentando. Aí vamos perguntar: o Vasco também agora tem SAF. Mas, meu amigo, a SAF do Vasco, para valer mesmo, não começou. O que dá a entender, 4 times hoje têm SAF no Brasil, certo? Sim. Botafogo. Quem foi o primeiro? Cruzeiro ou Botafogo? Desculpa. Botafogo, Cruzeiro, Botafogo, perfeito. Vasco e Bahia. Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Cruzeiro é que hoje teve o pé mais no chão. Montou uma equipe modesta para jogar a Série B, conseguiu o acesso e, a partir do ano que vem, acredito eu que vai ter um investimento maior para o time de futebol. Botafogo está no caminho certo, está trocando pneu com o carro andando, mas está andando, está caminhando, está no caminho certo. Vasco, ninguém sabe. Será que se o Vasco não subir, o que vai acontecer? Ninguém sabe. E o Bahia é uma interrogação. É o início de um projeto. É o início, como você falou, Álvaro. Vai ser um time aí bilionário. Sim. Vai ser o time de segundo maior investimento no Brasil, não é isso? Agora, se você for considerar... É porque a gente não sabe qual é o investimento de Flamengo e Palmeiras exatamente, né? Esses times, eles fecham um ano para anunciar o investimento do próximo ano. Você até falou, Renato, de 100 milhões por ano, mas a conta não precisa ser exatamente essa. Eles podem gastar 350 milhões no primeiro ano para montar um timão, né? É uma média. E aí, desculpa, mas falando em valores, voltando para nossa a discussão, qual vai ser a melhor SAF? Matheus, falando em questão de valores, Botafogo, 400 milhões. Não falando aqui de porcentagem, né? Acho que o Botafogo foi 90%, não foi? Foi 90%. Beleza. Cruzeiro, 400 milhões também, só que era menor a porcentagem, acho que 60%, enfim. 70%. Vasco, 700 milhões. Bahia, 1 bilhão. 1 bilhão por 90%. Então, em questão de valores, pelo menos, já é a maior SAF. Sim. Em questão de valor, sim. Cabe E aí, inteligência para o Matheus? investimento. Mas saber lembrando investir.
não E é? na SAF tem um contrato, né? E pelo contrato do Bahia, vai até uns 15 anos até os proprietários conseguirem bater É. todos os objetivos que Pe- foi planejado, né? Exatamente. E pelo que eu vejo, Álvaro Matheus, pelo que eu entendi, diferente de Cruzeiro e Botafogo, aonde no Cruzeiro o Ronaldo está ali em cima, no Botafogo o John Textor está em cima, Bahia e no Vasco, que também virou SAF, não vão ser assim. Pelo que eu entendi, vai ter um executivo de futebol contratado pelo grupo. Agora, eu não sei se esse executivo, esse CEO, vai ser brasileiro ou não. Então, aí está o X da questão. Você não adianta pegar, vou dar um exemplo, um Alexandre Matos da vida, que contrata, se você der um cheque em branco para ele vai contratando todo mundo, não está nem aí. E nem sempre isso daí vai dar resultado, Ah, não é? peraí, Às vocês vezes, acham que o grupo City vai entrar nessa pra perder? Não, Eu não, acho que acho que eles vão ninguém, ninguém botar entra, alguém Álvaro. bem. Sim, ninguém mas entra. ninguém entra. Mas às vezes pode acontecer do cara. Eles colocarem um cara lá que chega Ah, aqui e eu não, acho que Ninguém entra para eles. e não perder. Mas resolve. eu acho que Ninguém eles vai têm entrar para muito perder. know-how, cara. Vocês Sim, estão se juntando com o maior time mas do mundo. sim, mas mesmo tendo know-how, eles erram também. Todo mundo Erram. erra. E tem outra Pode questão acontecer. também. Tem outra questão também que vocês não estão falando. Tem um intercâmbio de jogadores forte, né? Tem 22 jogadores brasileiros no grupo City hoje Sim. que podem vir pro Brasil, né? Podem jogar aqui no Bahia. Sim. E como está acontecendo no Sim. Botafogo também, teve alguns jogadores, o John Textor, ele é dono de alguns clubes, como na Bélgica, na França e na Premier League, e alguns jogadores que estavam fazendo parte do Sub-23, do profissional também, já foram integrados ao clube da Bélgica, que é o Molenbeek. Então, assim, esse intercâmbio de jogadores pode acontecer no Bahia também, Sim, dependendo. Então, pode. Mas o Jogadores Bahia da não tem base do muito mais Bahia, pra ganhar nesse jogadores intercâmbio, podem ser não? revelados, podem ir para acho outros que clubes também do Grupo Mas City. isso depende, Hum. depende. Porque eu acho que tudo tudo uma experiência, É. né? Tudo vai ser uma E experiência também, para esse Álvaro, jovem. desses jogadores que você falou, também depende do jogador, né? Não é Porque ele não vai porque nem mudar todo o. mundo que está ali que tá ali no grupo City significa que é craque, que Né? é excelente jogador. Vocês Tem concordam que jogadores pode ter razoáveis, mais craque no normais, grupo comuns. City do que no jogador do time lá da Bélgica, do John Textor, no Crystal Palace, até Pode, não, pode, né? Pode, pode, pode. No Palermo, né, claro. que é o time da 77, né, o Palermo? Gênova? Sim, O Pode, Gênova. claro que pode. pode, Claro. pode. Eu acho que essa Vamos, SAF do Bahia tem tudo pra ser a melhor até agora. É claro vamos que a aguardar. SAF que vai dar certo é a seguinte: é a SAF que o time for campeão, né? É, isso, Daqui 5 anos a gente isso, vai poder falar qual foi a melhor SAF. Hoje a gente só sim. especula. E Mas só alertando os torcedores também, que não conhecem muito SAF. A questão da SAF é o seguinte: ela vem para o Brasil para tentar ajudar, vamos falar assim, ajudar o clube, vai dar um aporte financeiro para o clube para tentar se organizar. Então, isso que o Bahia, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro estão passando. Primeiro, eles vão se organizar dentro é, ali, e com isso, se organizando e conseguindo bater os objetivos do contrato, a SAF Uhum. sai para que o clube consiga caminhar com as próprias pernas. Então, é isso a ideia da SAF. A SAF não vai mandar o dono não vai ficar mandando dinheiro para a vida toda para o clube. E Então, lembrando, isso, justamente, e tem sim, aquela, se não for rentável, se eles percebem que começa a tomar prejuízo, meu amigo, eles dão linha na pipa, sim, vão embora. e aí E outra aí coisa vende para importante, outro e assim vai. importante com relação a isso que você falou, Matheus. A gente esclareceu algumas coisas para a torcida do Bahia, né? Bahia sim, não vai mudar o nome para Bahia City, Não. por exemplo, né? Muito menos deve mudar o seu escudo. sim. Talvez tenha uma modernização, né? Mas o contrato da SAF lá do Bahia, ela separa a sociedade esportiva do clube Bahia, né? Do futebol. Sim. Então, lá é Como o aconteceu com o contrato Botafogo do. também. É, Sim, exatamente aconteceu com o Botafogo. Mas então o contrato do Bahia, ele é bem específico em proteger o escudo do time, o nome do Uhum. time e o hino do time. Não quer dizer que não possa mudar,
mas só vai mudar se o Bahia quiser. E aí Sim. tem uma outra questão também. Os times da SAF, do City, do grupo City, eles passam por por um logotipo parecido, né? Que é redondo e tal. Se você pegar aí todos esses times aí, o Montevideo, o New York, o Manchester City, você vai ver que todos têm um logotipo redondo. Bem parecido com o que já é Exatamente. hoje do Bahia. Então o Bahia não precisaria passar por nenhuma mudança nesse sentido, Renato, para ficar parecido com os Sim, outros. exatamente. Agora, vale lembrar também para o torcedor do Bahia que Guardiola não vai treinar o Bahia, De Bruyne não vai jogar no Eles Bahia podem ter e o Haaland também Guardiola. não vai jogar no Bahia, O tá? Guardiola pode ir lá, pô. O Guardiola pode. Não, porque tem torcedor que viaja, né? Não, agora, se o City ficar mal lá, cair alguma competição, é emprestar eles para jogar esses 6 meses aqui. Não vai, gente. Opa. Não vai. Não vai. Bom, meus amigos, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do programa, da discussão. Jack, cara, muito obrigado aí, sua primeira participação na nossa live. Espero que Valeu, tenha Jack. gostado. Valeu, Jack. Continua aí seguindo a gente nas outras redes sociais também que a gente tem, né, Renato? YouTube, Isso aí. Instagram. Twitter. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter, se inscreve no nosso canal do YouTube. A gente precisa, porque o YouTube, a gente não sabe o que está acontecendo com o YouTube, mas o YouTube está boicotando algumas pessoas. Inclusive cortes que o nosso diretor fez há uma semana atrás, as notificações chegaram hoje. Então, a gente não sabe o que está acontecendo com o YouTube. Então, a gente precisa mais do que nunca que você se inscreva no canal, deixe seu comentário e deixe seu like, cara. É muito importante pra gente. Muito importante mesmo. Pra gente crescer isso aí. Nós hoje passamos um pouquinho de 500 seguidores. A gente tem uma meta aí de chegar ainda aí até final de outubro, 600 seguidores. E depois da Copa do Mundo a gente quer chegar aí a 700, 800 seguidores. Por que não 1.000? Por que não? Sonhar não custa nada e nós estamos trabalhando para isso. Eu agradeço a todos que nos apoiam. Ô, Renato. Boa, Renato, isso aí. Enquanto você falava, eu mandei no grupo, no chat, o link pro grupo do WhatsApp. É um grupo que só a gente manda mensagem, então a gente lembra quando vai começar a live, fala quando tem corte. É só isso, ninguém mais pode falar no grupo, é só pra mensagens. E todos os nossos Boa. links ali, ó, YouTube, tá tudo aí nesse primeiro link. Tudo que é novidade, não é, diretor? Tudo, É isso. enviado aí E no é grupo. isso aí, cara. E vamos nessa meta, Renato, que você falou, 1.000 seguidores. Se a gente conseguir fechar o ano com 1.000 seguidores, vai ser maravilhoso, hein, cara. Vai ter Aí- novo sorteio, hein, Renato? Festa. Aí vai ter vários sorteios. Vai ter novo vários sorteio. Pra sorteios. quem não sabe, Se- Jack, você como eu que já chegou falei, agora aí, outros que pegar começaram a seguir a 600. gente hoje também, a gente fez um sorteio na última live de R$50, 50 pratas, e o nosso seguidor, o Fábio, ganhou R$50, né? Então é isso aí, com Beleza. certeza a gente vai fazer novos sorteios aí, alcançando metas, então compartilhem também com os amigos. É isso, né, Matheus? Já falamos É até isso. demais aí. E siga na Twitch, né, diretor? Não pode Na deixar de Twitch seguir eles a já gente estão na seguindo, na que é Twitch onde eles a já gente estão faz a seguindo, live. isso aí. É isso. Vamos bater metas. É isso aí. Casimiro que nos aguarde. Valeu, aí. meus amigos. Valeu. Até a Boa próxima. noite, Até boa semana a quinta-feira, todos. 10 horas, próxima Isso. live. Diretor, pode dar uma última notícia? Pode. Então, embrólio aí da final da Copa Sul-Americana, Sky e Claro TV, que são detentoras da Comebol TV no Brasil, não permitiram a transmissão na TV aberta, no SBT, nem na Globo, nem na ESPN. Fizeram acordo com a Comebol. Então é o seguinte, sábado, 5 horas da tarde, São Paulo, Independente Del Valle, sinal aberto para quem é assinante da Sky ou Claro TV. Não vai precisar pagar. Opa, show de bola, hein? Claro TV aqui, ó. Valeu, Claro, aqui, ó. Meu boxinho aqui. Vai passar o jogo aqui então, hein? É isso aí. Boa. 5. Valeu? Valeu, galera. Valeu. Até a Um abraço. próxima, então. Até a Quinta-feira tem live, hein? Abraço. Tem. Até a Tchau, próxima. tchau.